Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora em que você está assistindo, este é o canal Neldes, Matemática, Física e Astronomia com o professor Edson, trazendo para vocês o curso Mini Aulas de Pré-Cálculo. Estamos no módulo 2, Conjuntos Numéricos, com o tópico Conjunto dos Números Racionais. Este tópico está dividido em 4 aulas. Nos vídeos anteriores vimos as 2 primeiras, e hoje vamos para a aula de Operações com números decimais exatos. O objetivo da aula: aprender a efetuar as operações aritméticas básicas com números decimais exatos. Introdução: os números racionais podem ser escritos como frações de inteiros ou como números decimais. Esses números decimais podem ser exatos ou podem ser dízimas periódicas. Sempre podemos converter de fração para número decimal e de número decimal para fração. Na aula anterior, relembramos como fazer as operações básicas manualmente com frações. Nesta aula, vamos relembrar como realizar essas operações aritméticas com números decimais exatos. Mesmo que, no cotidiano, a gente faça essas operações com calculadoras, é importante saber como fazer manualmente e saber reescrever os números na forma de fração. As operações que serão vistas nesta mini-aula são apenas para decimais exatos. Adição de decimais exatos. O procedimento para a adição de números decimais exatos é: número 1. Igualar o número de casas decimais. 2. Armar a operação de soma colocando a vírgula de um número embaixo da vírgula do outro. 3. Fazer a soma dos números como se fossem números naturais. 4. Colocar a vírgula na mesma posição dos números que são parcelas da soma. Exemplo 1. Determine o valor de x. Item A. X igual a 6,47 mais 32,5. Para resolver, começamos igualando o número de casas decimais. Então, temos x igual a 6,47 mais 32,50. Armamos a conta colocando vírgula embaixo de vírgula e somamos como se fossem números naturais. 7 mais 0, 7. 4 mais 5, 9. 6 mais 2, 8. 3 mais 0, 3. Então, o resultado é x igual a 38,97. Simples assim. Item B. X igual a 0,36 mais 15,9 mais 43,077. Igualando o número de casas decimais, temos x igual a 0,360 mais 15,900 mais 43,077. Armando a conta, colocando vírgula embaixo de vírgula, temos isto aqui. Somando os números, obtemos como resultado 59,337, ou seja, x igual a 59,337. Subtração de decimais exatos. O procedimento para efetuar a subtração de um decimal exato de outro é o seguinte. Número 1. Igualar o número de casas decimais. 2. Armar a operação de subtração colocando o número de maior módulo em cima e o de menor módulo embaixo com a vírgula de um número embaixo da vírgula do outro. 3. Fazer a subtração dos números como se fossem números naturais. 4. No resultado, a vírgula permanecerá na mesma posição. 5. O sinal do resultado será o sinal do número de maior módulo. Quando temos várias parcelas somadas e subtraídas simultaneamente, devemos proceder da seguinte forma. Primeiro, somar separadamente as parcelas de mesmo sinal. Segundo, fazer a subtração com as duas parcelas de sinais opostos encontradas pelo procedimento da subtração de um número decimal de outro. Exemplo 2. Determine o valor de x. Item A, x igual a 22,5 menos 9,652. Igualando o número de casas decimais, temos x igual a 22,500 menos 9,652. Armando a conta, onde colocamos o número de maior módulo, que neste caso é o positivo, em cima, temos que 22,500 menos 9,652. Fazendo a conta, obtemos diretamente que o resultado é 12,848. Portanto, x igual a 12,848. Item B. X igual a 13,512 menos 35,5. Igualando o número de casas decimais, temos x igual a 13,512 menos 35,500. Armando a conta, onde colocamos o número de maior módulo em cima e o número de menor módulo embaixo, temos menos 35,500 e 13,512. Fazendo a subtração, obtemos como resultado menos 21,988. Onde o sinal que foi colocado é o sinal do de maior módulo, ou seja, o negativo. Desta forma, escrevemos a resposta x igual a menos 21,988. Item C.
x igual a 37,543 menos 62,5 mais 12,45 mais 54 menos 8,815. Neste caso, vamos igualar o número de casas decimais, o que nos dá x igual a 37,543 menos 62,500 mais 12,450 mais 54,000 menos 8,815. Vamos somar separadamente os números negativos e os números positivos, de forma que, para os números negativos, temos menos 62,500 menos 8,815. Somando essas duas parcelas negativas, temos que é igual a menos 71,315. Para os números positivos, temos 37,543, 12,450 e 54,000. Somando essas três parcelas, temos 103,993. O número de maior módulo entre as somas das parcelas positivas e negativas é o número positivo. Então fazemos a subtração do jeito usual. Armando a conta, colocando vírgula embaixo de vírgula, temos 103,993 menos 71,315. A resposta dessa conta é 32,678. Ou seja, x igual a 32,678. Multiplicação de decimais exatos. O procedimento para efetuar a multiplicação de decimais exatos é: primeiro, faz-se a conta como se fossem números inteiros. Segundo, conta-se o número de casas decimais presentes nos fatores da multiplicação e coloca-se a vírgula de modo que o produto tem o mesmo número de casas decimais. Item 3, o sinal do produto respeita a regra dos sinais para a multiplicação de números inteiros. Exemplo 3. Determine o valor de x. Item A, x igual a 6,42 vezes 2,1. Armando a conta, temos que 6,42 vezes 2,1, sendo que, no caso da multiplicação, a vírgula não precisa permanecer embaixo de vírgula. Então, multiplicamos como se fossem números naturais. A contagem para ver o número de casas decimais do produto será feita depois. Então, temos que 1 vezes 642 é 642, 2 vezes 642 dá 1248, deslocado para a casa das unidades começar embaixo do 2, e somando temos 13482. Contando o número de casas decimais dos fatores, temos duas casas decimais em 6,42 e uma em 2,1, num total de 3 casas decimais. Portanto, o produto deve ter 3 casas decimais. A vírgula fica entre o 3 e o 4, de forma que x igual a 13,482. Item B. X igual a menos 4,175 vezes 3,2. Inicialmente, ao fazer a conta, consideramos apenas o módulo dos números. No resultado, como temos um número negativo multiplicando um número positivo, sabemos que x será um número negativo. Armando a conta, temos 475 vezes 3,2. 2 vezes 475 dá 8.350. 3 vezes 475 dá 12.525, onde a casa das unidades do produto ficou embaixo do 3 para fazer a multiplicação da maneira correta. Somando esses números, temos aqui 13,3600 com a vírgula já posicionada, visto que em 4,175 há 3 casas decimais, em 3,2 há 1, então o número precisa de 4 casas decimais. No entanto, a resposta vai ficar apenas com 2 casas decimais, já que as 2 casas decimais mais à direita no número são 0. E quando são 0, a gente não precisa escrever. De novo, queremos lembrar que o x será um número negativo porque ele foi obtido multiplicando-se um número negativo por um positivo. E a multiplicação de sinais opostos dá um resultado negativo. Divisão de decimais exatos. Para efetuar a divisão de decimais exatos, devemos igualar o número de casas decimais do dividendo e do divisor. Retirar a vírgula de ambos os números. Fazer a divisão dos números inteiros que apareceram. O sinal do produto respeita a regra dos sinais para a divisão de números inteiros. Exemplo 4. Determine o valor de x. Item A, x igual a 18 dividido por 3,2. Igualando o número de casas decimais e retirando a vírgula, temos que x igual a 18 dividido por 3,2 implica que x igual a 18,0 dividido por 3,2, onde cada número foi escrito com uma casa decimal. Retirando a vírgula dos dois números, temos x igual a 180 dividido por 32. Dividir 18 por 3,2 é completamente equivalente a dividir 180 por 32. Então, fazemos a conta com esses números naturais e teremos a resposta da divisão de números decimais procurada.
Armando a conta, temos 180 dividido por 32. 180 por 32 dá 5. 5 vezes 32 é 160, cujo resto é 20. 20 não dá mais para dividir por 32, não há nenhum número a ser baixado, então colocamos a vírgula no quociente e acrescentamos um zero no novo dividendo. 200 por 32 é igual a 6. 6 vezes 32 dá 192, portanto, resto 8. Colocamos mais um zero. 80 por 32 é 2, vezes 32, 64, cujo resto é 16. Baixamos um zero. 160 por 32 é 5. 5 vezes 32 é 160, cujo resto é 0. Portanto, o resultado desta divisão é x igual a 5,625. Perceba que, na divisão, igualar o número de casas decimais e retirar as vírgulas é equivalente a multiplicar os dois números por uma mesma potência de 10. Por exemplo, x igual a 18 dividido por 3,2 é uma outra forma de escrever a fração 18 sobre 3,2. Multiplicando o numerador e denominador desta fração por 10, vamos ter que ela é igual a 180 sobre 32. Então, x é esta divisão. Por isso que, sempre que queremos dividir números decimais, igualamos o número de casas decimais e tiramos a vírgula dos dois números. Vamos a mais um item de nosso exemplo. X igual a 1,42 dividido por 9. Igualando o número de casas decimais e retirando a vírgula, temos 1,42 dividido por 9 igual a 142 dividido por 900. Armando a conta, temos 142 dividido por 900. Como 142 é menor que 900, colocamos 0 no quociente, com vírgula, e acrescentamos um zero em 142. Fica 1420 dividido por 900, que neste caso dá 1. 1 vezes 900 é 900, menos 1420 dá 520. Acrescentando zero, temos 5.200 dividido por 900, que dá 5. 5 vezes 900 é 4.500, menos 5.200 dá 700. Acrescentamos um zero e continuamos a divisão. 7.000 dividido por 900 é 7. 7 vezes 900 dá 6.300, cujo resto é 700. Acrescentamos um novo zero e caímos em uma dízima periódica. Portanto, o resultado da divisão de 1,42 por 9 é igual a 0,15777 reticências, que podemos escrever como 0,15 com 7 sobre barra. Nesta aula, revisamos as operações aritméticas básicas com números decimais exatos. São contas que fazemos em nossos rascunhos, mas que precisamos saber fazer sem o auxílio de calculadoras. Lembramos que há um questionário e lista de exercícios no site neodes.com.br e que na próxima aula veremos conversão de números fracionários em números decimais e de números decimais em números fracionários. Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito, dê um like no vídeo e até a nossa próxima aula.